E aí, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, bem-vindos para o vocabulário da última passagem do capítulo 21. Você reparou que o pacto entre Abraão e Abimeleque era para Abraão não mentir mais? Porque, infelizmente, Abraão tinha esse mau hábito. Ninguém é perfeito. Lembra que ele já tinha mentido para o faraó no capítulo 12? E aqui pertinho, para o próprio Abimeleque no capítulo anterior? Depois ele tem as suas justificativas. Mas Abimeleque não esqueceu essa pequena fraqueza dele. Então, melhor garantir, é ou não é? E o que mais temos para hoje? Vamos conferir? Começando por aquele antigo dito popular, naquele tempo, naquele dia, naquela hora, que acontece direto na Bíblia. Desde o capítulo 6, 4 eu já falo nisso. Naqueles dias havia gigantes na terra. Depois voltei a acrescentar mais no capítulo 15, 18, quando Deus fez um pacto com Abraão. E não para por aqui. Até ir se infiltrando na nossa memória. Também está no Novo Testamento. Seguindo, no mesmo versículo 22, vem Abimeleque, que já conhecemos no capítulo 20. Aqui ele está com Ficol, príncipe do seu exército. O capítulo 26 é praticamente este capítulo. Eu vou mostrar mais quando chegar lá. Preste bem atenção a estes dois personagens, porque tem informação divergente na internet. Ainda no versículo 22, a observação do versículo 20 sobre Deus ser com as pessoas e que também será constante no Novo Testamento. Entrando agora nos versículos 23, 24 e 31, jurar. No capítulo 14, 23, eu já tratei exaustivamente deste assunto na história de Melquisedeque. Era Abraão jurando ao rei de Sodoma, e lá eu já destaquei muitas outras passagens em que há juramento. E eu estou repetindo algumas aqui, caso você não tenha visto aquele vídeo. Eles juravam por Deus, porém Jesus vetou essa possibilidade em Mateus 5, dos versículos 33 ao 37, e só ele tem autoridade para mudar alguma determinação de Deus. A seguir, mentir, uma mania feia que até Abraão tinha. Ele usou deste artifício para enriquecer no capítulo 12 e no capítulo 20, mas agora ficou marcado. E aí vem mais um parente na família, um neto, que aparece nessa história. Claro que já tem neto desde o capítulo 4, e Caim foi o primeiro a tê-los, com os filhos de seu filho Enoque. Teve até bisnetos, mas ainda não se usava essas denominações, era sempre filho. Agora entra uma palavra difícil e sempre bem-vinda, a beneficência. Não é muito frequente aqui na Bíblia, e essas duas situações que eu anotei não são lá muito felizes. Ainda hoje, não é comum se falar em eventos beneficentes. Aí é bom, né? Para encerrar o versículo 23, de volta, peregrinar, que vamos atualizando desde os capítulos 10 e 15. É outra palavra que segue até o Novo Testamento, porque o povo era realmente peregrino. Agora, até as igrejas católicas a usam quando colocam as imagens a fazerem suas visitas, já viu? No versículo 25, repreender. Outra palavra usada por certas denominações e que o povo vai repetindo sem saber. Tá repreendido. Que falta fazer a Bíblia e saber a proveniência das coisas. No mesmo versículo 25, mais do mesmo, as justificativas por causa de, por isso, porque, que vem desde o capítulo 3, 17 e depois no capítulo 11, versículo 9 e assim por diante.
E assim a gente vai entendendo que nada acontece por acaso. Para encerrar o versículo 25, uma coisa desagradável: tomar por força. Pensava que era algo dos dias atuais, né? Agora preste bem atenção ao que Jesus disse em Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino de Deus e pela força se apoderam dele. E ele ainda estava aqui. Nos versículos 27 e 32, aquela palavrinha que já apareceu no capítulo 6, conserto. O primeiro foi com Noé. O que não falta na Bíblia são consertos, feitos e desfeitos. Depois, dos versículos 28 ao 30, aquele número, o 7. Muito se fala sobre este número, e no capítulo 2 eu já deixei um montão de outros livros onde o 7 é importante. No capítulo 2 era referente ao sábado, o sétimo dia, quando Deus descansou, lembra? Aqui eu separei o número dos bichos para poder fazer uma análise da leitura de Juízes 6, versículos 1 e 25. Ainda falta muito para chegar lá, mas é sempre útil ir se adiantando para a mente assimilar mais depressa quando chegar a hora. Pois bem, nesse capítulo 6 de Juízes, quando o anjo fala com Gideão, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Isto no versículo 1. Então, no versículo 25, naquela mesma noite, o Senhor diz a Gideão: toma o boi de teu pai, o segundo boi, de 7 anos, e o oferece em holocausto. E aí? Tico e teco, ou melhor, nos dias atuais, tique e toque, já começaram a se movimentar? Conforme você for aprendendo a ler a Bíblia, vai reconhecer os tempos reais e os virtuais. Porque em Números 14:34, em determinada passagem, Deus vai explicar: segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Depois dos números, vem Deuteronômio e Josué, mas quem leu atentamente aprendeu a observar e guardar o tempo de Deus. Portanto, em Juízes 6 é a mesma coisa: 7 anos de escravos, boi de 7 anos, 1 ano de boi por cada ano de escravidão. Você concorda? Leva tempo para acostumar. Por isso é que é preciso ler diligentemente, buscando encontrar o que está escrito nas entrelinhas. Agora sim, eu anotei as cordeiras. Não se sabe o porquê das cordeiras, bezerras ou cabras, que às vezes é solicitado. No capítulo 15:9, Deus já havia pedido a Abraão um holocausto de bezerra e cabra. Naquele vocabulário eu mostrei mais lugares em que há a versão feminina destes animais. Continuando e encerrando os versículos 28 e 29 com pôr à parte, que equivale a separar. Na história de José, no capítulo 43, versículo 32, vamos ver um momento bem bonito com relação a isso. Mas veja só o que Jesus disse em Mateus 7:23 e depois no capítulo 25, nos versículos 32 e 33. Ele sabe quem de fato está com ele. E abrimos o versículo 30 com cavar. Eu já disse que o capítulo 26 é praticamente este aqui. Só mudam alguns personagens,
Mas observe bem o que diz em Amós 9, versículo 2. Ele está vendo e ouvindo Deus, e Deus está, como sempre, reclamando do comportamento do povo, dizendo: ainda que cavem até ao inferno, minha mão os tirará dali, mostrando em outras situações que não se pode se esconder de Deus. Neste mesmo versículo 30, esta coisa importantíssima e que Deus até colocou entre os mandamentos, no capítulo 20, 16 do Êxodo, o testemunho. Olha quantos exemplos aí. Toda a Bíblia se baseia em aprender, guardar e cumprir os mandamentos de Deus, como ele mesmo combina com Moisés em Levítico 25, 18. Mas quem é que faz assim? Se o próprio Jesus deparou com testemunhas falsas. Mas de qualquer maneira, é bonito quando Moisés coloca o céu e a terra como testemunha em Deuteronômio 4, 26 e depois no capítulo 30, 19. Josué coloca uma pedra por testemunho no capítulo 24, versículo 27. E olha que interessante como eles firmavam um contrato em Ruth, capítulo 4, versículo 7. O homem descalçava o sapato e o dava ao outro. Isto era o testemunho. Eu ouvi no tempo de minha mãe que era um fio de bigode ou da barba. Enfim, hoje só vale se forem 2 ou 3 testemunhas com registro em cartório, é ou não é? E voltamos a Berseba, nos versículos 31 ao 33. Este lugar misterioso, cuja origem eu vou deixar para falar no capítulo 26, porque lá também vai dizer que dali nasceu o nome Berseba. Mas se você quiser rever os vocabulários do capítulo 16 e 21, quando eu dei início a essa especulação, fique à vontade. E daqui entrou no nosso vocabulário esta palavrinha, ambos, os dois. No versículo 32, vamos confirmar que Abimeleque, rei dos filisteus, é descendente de Cã, através de seu neto Casluim, filho de Misraim. Está lá no capítulo 10, 14. No capítulo 20, versículo 2, ele é apresentado como rei de Gerar, onde Abraão tinha ido peregrinar. Mas ali não é citada sua descendência. Se você tem boa memória, vai lembrar que Deus falou também com ele em sonhos. Daí se conclui que Deus não faz acepção de pessoas. Ele é de todos. Os filisteus, aliás, vão estar em praticamente todo o Velho Testamento, conforme já falei no capítulo 10. Por causa deles é que Davi e Sansão ficaram conhecidos. E o repeteco levantar, que eu não canso de destacar, para você acostumar. Agora, no versículo 33, pela primeira vez eu anotei bosque, que vai estar lá na história de Gideão, em Juízes 6, dos versículos 25 ao 30. Mas repeteco com invocar o nome do Senhor. O primeiro que fez isso foi Enos, neto de Adão, no capítulo 4, 26. Prosseguindo, no mesmo versículo 33, mais um nome para Deus, Deus eterno. No vocabulário do capítulo 14, dos versículos 18 ao 20, eu já disse como surgem as várias denominações para Deus. Se você não viu, veja. E encerrando este vocabulário com o versículo 34, muitos dias. Quantos? Mistério. Só se sabe que foi tempo suficiente para crescer um bosque em terra alheia. Vai fazer isso nos nossos dias. Que bom que Abimeleque era um homem generoso. Bem, assim
terminamos o vocabulário desse trecho e o capítulo 21 inteiro. Se você quiser ficar bem inteirado com a Bíblia, tome um pouquinho do seu tempo para estudar os livros que o relacionam em cada versículo e vai ver como ajuda. A Bíblia Sem Maquiagem se despede aqui. Até breve para a leitura assustadora do capítulo 22.